ter gravado a apresentação, mas a gente refaz depois. Fiz o curso com a Mirta, recomendo a todos que façam também. É um curso incrível, a Mirta aprofunda bastante o que a gente conversou, ela aprofunda muito no que a gente fala, e a Mirta hoje vai, deixa eu abrir aqui, Cultura e Simbolismo do Oriente Médio, na leitura da borra de café dos tempos antigos, as metodologias modernas. Mirta, muito obrigada de você ter vindo. Obrigada Oi, de você estar Andrea. participando. É um evento muito diferente do que a gente está acostumado a participar. Eu e Mirta participamos sempre de eventos de tarô, de Lenormand, e de café é o nosso primeiro, se Deus quiser, é o primeiro de alguns, mas é uma coisa muito diferente. Conta um pouco como você começou, antes da gente entrar na palestra, conta um pouco como você começou, Mita, por favor, a ler Borra de Café. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Selamun aleikum. Meu nome é Mirta Herrera. Sou argentina. Estou há 27 anos aqui em São Paulo. E como que eu comecei a estudar a borra de café? Bom, eu vou fazer em setembro 60 anos. E com 18, mais ou menos, 19 anos, com 19, eu já era radiologista, técnica superior em raio-x. Trabalhei 16 anos como radiologista no meu país, estudando medicina, estudando parapsicologia, estudando tarô, estudando, já desde antes dos meus 19 anos, já estudava tarô, estudava cartas espanholas, enfim. E minha bisavó era turca, uma das minhas bisavós era turca. A outra bisavó, por parte do meu pai, era árabe. Mas a gente, infelizmente, nunca soube de que parte desse Médio Oriente ela era, se era libanesa, se ela era síria. Enfim, meu pai falava que ela era árabe e a outra era turca. Então, em nossa família sempre teve, né, a questão da gastronomia muito presente. Isso que mais perdura, né, nas famílias de origem dos países do Médio Oriente. Eu sempre tive, né, essa vontade de estudar oráculos, já estudava, né, quando era radiologista, já estudava tarot y otras cartas españolas, en fin, estudava também para psicologia. E no hospital, onde eu era plantonista, conheci uma médica que era médica de terapia intensiva de adultos. E ela era de origem armênio. Nós fizemos uma amizade que dura até os dias de hoje. Tanto que ela é madrina, né, de um dos meus filhos, Sofia Papazian. E conhecendo Sofia, começamos a estudar a borra de café. Nós duas juntinhas. Abríamos xícaras, enfim, e ela lembrava, tinha uma lembrança assim, bem distante, né? Da avó dela, de como a avó lia. Então, foi Sofia que me ensinou a preparar o café turco ou café árabe, e a partir daí, dos meus 19 anos até aqui, eu não sei fazer essa conta de quantos anos são, comecei a estudar, a aprofundar, com muito receio aqui em São Paulo. Eu cheguei aqui há 27 anos, e eu já queria oferecer cursos de borra de café, mas eu não sabia como eram as coletividades aqui, qual que seria a recepção desse curso, né? Porque não havia, não tinha naquela época. E uma amiga, que é Samira Muradi, o nome dela é Valderez Solano, de Porto Alegre. Ela trabalha, né, em eventos, com borra de café, trabalha com tarot e tal, e ambas estávamos fazendo curso de tarot egípcio na época,
E ela falou para mim, Mirta, tu tens, com esse sotaquezinho, né, gaúcho, tu tens que ensinar e ler a borra de café. É uma obrigação que você tem. Colocou obrigação em um virginiano e acabou com ele, né? Porque a gente se responsabiliza demais. E Valderez, Samira, né, ela também lê as mãos, e ela leu naquele um belo dia para mim as mãos, e ela falou, a tua responsabilidade é muito grande, você precisa ensinar. Então, a partir de aí, comecei a lecionar. Criei há muitos anos já a Escola Internacional de Leitura da Borra de Café Zulma Islam. Por que Zulma Islam? Eu me chamo Mirta Herrera, é meu nome de batismo. Zulma Islam, porque a Islam era o sobrenome da minha bisavó turca. Zulma veio por uma questão espiritual. Então, eu quis colocar essa homenagem para meus ancestrais, essas pessoas de origem, né, nômade, que tem uma cultura fantástica. Graças a Deus, eu tenho formado muitas pessoas ao redor do mundo com meus cursos de leitura da borra de café. Também tenho o honor de ser, da minha escola, ser pioneira em ensino online, porque, e não foi por causa da pandemia, não, já muito antes eu estava dando aulas online, porque me pediam muitas pessoas de diferentes lugares, como minha escola se chama Escola Internacional. Não é por uma questão de colocar, eu sou internacional. Não, não tem nada a ver com isso. Se denomina internacional porque meus estudos em relação a simbolismo, em relação à cultura, em relação a tudo que abarca a cafeomancia ou leitura da borra de café, é internacional. Em muitos lugares do mundo se lê a borra de café. No México, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, há livros escritos em Colômbia de 1994, em castelhano, claro, a literatura, né, de cafeomancia, para os que queiram comprar livros e tudo mais, começa mais ou menos em 94, né? Então, não podia reduzir a algo pequeno. Por isso se denomina escola internacional, porque estudo metodologias e tradições em relação ao café de muitas regiões do mundo. E assim eu comecei fazendo café turco, e eu queria explicar um pouquinho antes de começar a apresentar os slides e tudo mais. Andrea, por favor, você me fala dos horários, porque você sabe que eu começo a falar e depois acabo esquecendo, então vem o Javert e eu preciso correr um pouquinho. Pode deixar, eu te falo. Muitas pessoas, obrigado. Muitas pessoas, e principalmente para as pessoas que estão aqui, ou as pessoas que vão assistir posteriormente esta palestra, muitas pessoas ao longo de todos estes anos têm me perguntado, que eu uso na borra de café? Uso café árabe ou uso café turco? Ou uso café armênio? O café é exatamente o mesmo. Não existe diferença entre café turco, entre café armênio, entre café árabe. O que une esses cafés é um tipo de moagem, e a moagem se denomina turca, que é a moagem que a Andrea falou no início, o Charlie também falou sobre o café turco. O preparo é o mesmo, tanto o café árabe, em diferentes lugares tem outras preparações, mas o tradicional é o café feito à turca, certo? Então, o que une esses cafés é a moagem, e assim como evolui o homem, evoluem as civilizações, também a moagem tem evoluído ao longo do tempo. Não podemos esquecer que a cultura do café, o café em si, é toda uma experiência gastronômica. É assim que começa, né, com as primeiras infusões de café. Então, queria esclarecer um pouquinho isso para que as pessoas saibam que é o mesmo café.
aonde que ele nasce, nós vamos falar agora daqui a pouquinho. Vamos fazer um passeio, né? Um pouquinho pela história. Eu gosto muito de trabalhar isso nas minhas aulas e nas pesquisas que eu faço, porque quando a gente começa a falar de café, ou a ler uma xícara de café, é importante que a gente saiba de onde que vem, como se origina isto, né? Da mesma forma que a gente começa a pesquisar de onde vem o baralho Lenormand, em que museu ele está, quem foi o criador, quem criou o tarot, de onde que vem, qual que é essa influência das escolas iniciáticas, o tarot é egípcio, não é egípcio, o que tem a ver os achados arqueológicos com tudo isso? É todo um tema em relação aos oráculos que é muito importante cada pessoa que lide com oráculos poder saber. E outra questão muito importante, não é abrir uma xícara assim como assim e começar a falar, não, a gente tem que estar, como o Charlie falou, em um ambiente tranquilo, em um ambiente sereno. Claro que tem aquela coisa, né, de quando as pessoas sabem que a gente lê o café, a gente está em qualquer lugar, em um restaurante, ai, abre para mim, a ver que sai. Né? Lembrando que esses costumes de abrir a xícara com bastantes pessoas é um evento familiar. A leitura da borra de café se passava de mãe para filha, de filha para irmã, de avó para neta, de tia para sobrinha, e enfim. E já vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Eu posso começar a compartilhar. Se você quiser me interromper, perguntar alguma coisa, eu estou tranquila à disposição, Andrea, porque senão é um monólogo e tal, e eu fico assim, quando é em vivo, eu gosto da interação, né? Não, pode, E pode prosseguir. Se tiver algum tipo de pergunta no chat, eu interrompo, ou então a gente deixa as perguntas para o final para não interromper teu raciocínio. tranquilo. Pode compartilhar se você quiser. Ok. Estão vendo aí a tela? Sim, agora sim. Ok. Quando a gente fala de leitura da borra de café ou de cafeomancia, a gente não pode deixar de lado a cafeicultura, a cultura do café. Aqui nesta imagem vocês veem xícaras que são diferentes. A Andrea muito bem falou que sempre dêem prioridade a uma xícara aberta em lótus, porque ela vai nos mostrar muito melhor o panorama de uma xícara. Estas xícaras que vocês veem aqui são xícaras turcas. E as xícaras turcas são como um tubinho. Dá para ler? Sim, dá para ler, mas vocês precisam ter bastante experiência para poder abrir uma xícara em um tubo, porque tem muita coisinha, como se vê aqui, onde está meu cursor, que pode fugir da nossa visão. Então, uma xícara aberta em flor de lótus é a mais indicada. Eu gosto de ler em xícara turca e eu gosto de ler em xícara libanesa. Não vai ser a xícara o que vai diminuir a qualidade da sua leitura, e sim a sua capacidade de fazer uma narrativa que seja coerente. Uma das coisas que eu sempre falo em todos os cursos ou em palestras é que muitas pessoas falam, ah, não tenho intuição, então não vou ler. No, todos temos intuição. Algo que deve ir em paralelo, correr em paralelo. Conhecimento de símbolo e intuição. Quando a gente abre uma xícara de café, nossa intuição desperta, né? E a gente tem que dar ouvidos. É uma técnica ou é um exercício muito bom para a gente adquirir confiança na gente, a nossa própria intuição, certo? Conhecimento de símbolos. Muitas pessoas me falam, ah, eu não sei símbolo nenhum, eu tenho que estudar, comprar um monte de livros de símbolos. O universo é simbólico. Você, estudante, você que gosta de leitura da borra de café, você conhece símbolos, você conhece um ser humano, você conhece cabeça, você conhece cabelo, mão, você conhece, sei lá, árvore, casa, tudo é um elemento simbólico. E tudo aquilo que nós vamos ver dentro de uma xícara de café, nós
operadores de leitura da borra de café, faremos una traducción. Sería como leer hieróglifos. Há uma conexão, tudo aquilo que nós vamos ver dentro de uma xícara de café é o inconsciente pessoal, de fácil acesso daquele indivíduo que a gente está lendo. Do mesmo jeito que funciona com o tarô, que funciona com qualquer baralho ou com qualquer oráculo. Nós apenas vamos traduzir. Às vezes a gente lê e não faz sentido nenhum para a gente, mas para aquela pessoa está fazendo muito sentido. Esta jarrinha que vocês veem aqui se denomina jezve, e o jezve, ele é tanto em armênio quanto em turco, tem essa palavra. Em outros lugares do Médio Oriente se denomina ibrik, raqui, e tem outras jarras que se denominam dalá. Então, tem muitos nomes dependendo da localização geográfica, assim como tem diferentes culturas que relacionam o café. Vamos aqui, aonde que o café nasce? O café não nasce no Brasil. O café é trazido para o Brasil. Hoje, Brasil e Estados Unidos são os maiores exportadores. Tanto que quando você compra um café turco, ou seja, um café moído à turca, em qualquer casa libanesa, Síria, Armênia, enfim, onde você puder comprar, veja direitinho o pacote. Do outro lado fala moído não, café brasileiro. E eu acho isso sensacional. Que acontece com o café? Ele é um arbusto, ele nasce, né, de uma forma muito natural, obviamente, em Etiópia. Etiópia é um país da África. Observem onde está meu cursor. É aqui, nas montanhas de Cafa, mais ou menos aqui nesta parte, perdão, nesta parte sur, né, por aqui, mais ou menos, com limítrofe com Sudão. Né? Como que chega? Andrea, você está me ouvindo? Andrea? Sim, estou te ouvindo sim. Ah, ok, porque aqui parou a imagem, ficou congelada e eu não sabia se estava online ou se eu tinha caído alguma coisa assim. Então Não, não. eu vou dar seguimento. Então aqui nós vemos um mapinha para que as pessoas possam saber aonde que nasce o café. Nasce na Etiópia e a maior produtividade que começa na Península Arábica é em Iêmen. Provavelmente esses pés de cafés em Iêmen trazidos ou levados, melhor dito, por escravos. Não podemos esquecer que na época persa, na época onde na história se conhece, né, como os caminhos, a rota da seda, a rota do camelo, a rota das especiarias, existiam muitas rotas para poder comercializar. Então, o Mar Vermelho, que está entre Península Arábica e África, era uma constante de navegação. Certo? Então, provavelmente daqui da Etiópia, levaram os escravos pés de cafés ou sementes, enfim, e cresce o café em Iêmen e dá todo aquele, como se diz, toda aquela prosperidade para a Península Arábica. Os árabes tiveram, né, o monopólio do café por muito tempo, né? O café, como eu falei, é uma plantinha, é um arbusto, não é uma árvore, e é muito, se planta cada pezinho de 1 metro em 1 metro, e é muito bonito ver nos campos, nas fazendas, na época da florada, como vocês veem aqui, esta é a flor, mas por que eu mostro? Porque nem sempre todas as pessoas conhecem a flor de café. A flor de café é como uma espécie de estrela, né, pequenininha e de cor branquecina e tem cheiro de jasmim. Então, imaginem o que é já o cheiro de café é convidativo. Imaginem o cheiro, né, o aroma nessas fazendas na época da florada. Essa florzinha cai, deixa em cada rama monte de bolinhas, essas bolinhas se chamam chumbinho, que ao longo de 6 meses elas vão crescendo, vão se formando, né, nessa rama, como está aqui no meu cursor, até se transformar no que se conhece como cereja.
en ese ponto da cereja que já está o café pronto, adequado para a derrissa. Derrissa é o que se chama derrissa é a colheita, né? Tirar os grãozinhos, os grãos de café. É uma planta de cotiledônio, ou seja, tem 2 sementinhas em cada uma destas cerejas, envoltas por uma membrana. Essa membrana é fininha, é adocicada, e é muito agradável, né, para alguns animais. Tanto que uma das lendas do café fala que um pastor estava pastoreando e via que essa é uma lenda do século VI, mais ou menos, que nas páginas da história é aí mais ou menos que começa a história do café. Alguns autores falam um pouco antes, mas vamos colocar século VI mais ou menos, começa a lenda do pastor Caldi, que leva as suas cabras para pastorear, um bode velho ele some durante a noite, no dia seguinte ele volta saltitante, todo esperto, e em uma época onde se acreditava, os árabes ou Medio Oriente são muito supersticiosos, né? Hoje em dia também são muito supersticiosos. E essa força que o pastorzinho achava que atraía o seu bode, ele pensava, não, só deve ser o diabo. Então, aí, todo corajoso, ele seguiu o bode, ele viu que estava pendurado numa rama de café, e ele decidiu experimentar como é adocicado, né? Então, ele achou muito legal, ficou acordado a noite inteira, levou para um mosteiro, e é aí que começa a se preparar as primeiras infusões do café. Em um início, até os árabes fora do mosteiro também colocavam a cereja para ferver e beber, né? Ou seja, o café que nós temos hoje em dia é uma experiência, passa por um processo muito grande de experiência gastronômica. Nós não podemos esquecer que Médio Oriente começou antes da sociedade como nós conhecemos hoje em dia. Era uma sociedade tribal, ou seja, tinha tribos lá. Cada tribo com seu sistema simbólico. Cada família, você que está me ouvindo, tem seu sistema de símbolos, né? Tem seu conhecimento. Cada tribo tinha seu sistema de símbolos. Por isso, né, hoje em dia, quando você fala com diferentes cafeomancistas, tem diferentes formas de fazer uma leitura de borra de café. E como nasce na Etiópia, aqui eu coloquei para vocês verem algo bem bonitinho, que eu achei sensacional. Esta es una foto para Gaceta do Povo de un señor que se llama Anderson Hartman, que tiró a foto de esta señora, que es una etíope vestida de forma tradicional en un restaurante o en una especie de bar, né, ou de cafeteria, melhor dizendo, que fica próximo ao aeroporto. Então, elas se sentam, né, e colocam um monte de xicrinhas. Estas xicrinhas são tipicamente árabes, sem asa. As xícaras também evoluíram ao longo do tempo, né? Mas as xícaras tradicionais são as xícaras sem asas, né? Então, elas colocam aqui um monte, né, de xicrinhas, e uma coisa muito interessante é que, não sei se chegam vocês a ver aqui onde está meu cursor, a pipoca. Aqui deste lado há um incensário. Então, elas colocam como se fosse uma espécie não, é um ritual, fazer o café, colocam incienso, o chão é verde, né? E colocam pipoca também, né? Aqui, por exemplo, já temos outro tipo de doce que é característico da Arábia, característico do Medio Oriente, característico da Turquia também, que são as guloseimas, que são meio gomosas, né? Não sei como dizer, né? Mas são tipicamente, doces tipicamente árabes, né? O que acontece com Etiópia? Como que começa essa questão da torra? Como que começa essa questão toda de fazer o café, né? Aqui nesta imagem nós vemos que até os dias de hoje, em tribos da Etiópia, as mulheres fazem questão, em Arábia também,
Dubai também, né? Fazem questão de torrar o café, o grão de café, em uma espécie de frigideira que é bem antiga, né? Parece de lata, de cobre, enfim, não sei, né? Mas é vão mexendo, né, com a colher até encontrar uma coloração que eles gostem. Tanto que antigamente, ou na realidade, não tão antigamente, o café árabe, ele é bem escuro, bem torrado. Diferente do café grego. Na Grécia também se lê a borra de café, só que a diferença do café moído à turca entre Turquia, Arábia, Síria, enfim, e Grécia, é que o café grego tem uma torra média. Então, o café ele é mais suave, parece um licor, certo? Então, elas colocavam, aqui já vocês veem, né? A torra começando a ser feita e colocam aqui água e deixam ferver primeiro, né, passando por um moedor. Esse moedor, antes de passar para o moedor, eu gostaria de falar que na época da colheita, quando começa essa colheita de grãos de café, é muito comum nessas tribos antigas, nessas pessoas que estão aí, que mantêm a tradição etíope, eles fazem um ritual de prosperidade. Então, forram todo o chão, lembram que eu falei que era verde lá na cafeteria? Eles forram todo o chão com folhas de café, colocam incensos e começam, né, a torrar o café. Uma das coisas muito interessantes na Etiópia é que também, al igual que em tribos beduínas, al igual que em outros países do Médio Oriente, sempre se distribuem as xícaras de direita para a esquerda, né? E sempre começando pelo mais velho. O respeito pelas pessoas idosas, que são considerados sábios, né? Tem que estar presente. Então, sempre se serve de direita para a esquerda e dependendo de quem for mais velho. Eu tinha falado que aqui em Etiópia, voltamos aqui um pouquinho, Médio Oriente tinha, né, antes de ser uma sociedade como conhecemos hoje, tinha um sistema tribal, certo? Tribos nômades de Ásia, Anatólia, Síria e tudo mais, também estavam presentes. Especificamente em Síria, na Península Arábica, nós conhecemos os chamados beduínos. E do lado africano, os berberes ou bereberes. Creio que aqui em português se diz bereberes, no meu país se diz berberes, né? Então, havia, né, um comércio muito grande, principalmente porque Meca, que está mais ou menos aqui, que é um porto, né, de Arábia Saudita, se reuniam os islâmicos e se reuniam as pessoas de outros países para fazer comércio, por conta também da Meca, que está lá. Perdão, a Meca não, a Kaaba, né, que é o centro de adoração dos islâmicos. Então, lembram que eu falei dos beduínos? Então, os beduínos, o que eles fazem? Aqui vocês vão ver, vamos falar um pouquinho sobre esses costumes. Aqui vocês veem um beduíno muito moderno, claro. Aqui uma foto bem antiga. E eles têm aqui um pilão, né? Esse pilão, ele se chama almebah em árabe. E esse pilão podia ser recoberto também com cobre, depende muito não da criatividade, do poder adquisitivo, né? De poder estar recobrindo com cobre e tudo mais. Então, os beduínos, ainda eles vejam aqui outra imagem muito mais moderna, estes senhores bem atual, aqui nós temos um carro, né? Então, estes senhores deste século, ele moe nesse almebah e o som tac, 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 ele deu origem a um ritmo que as belly dancers, as dançarinas do ventre, elas fazem, que é o solo de Derbak.
né? Então, o derbaque é um instrumento tipicamente árabe, que é como um tambor, né? A pele é bem esticada, e esse som do moer o café no almebach, no pilão, deu origem a esses ritmos. Isso acho assim muito interessante, e isto me foi falado por um derbaquista, que é professor, inclusive, de derbaque. Dentro das tribos beduínas, o café é tão importante que ele não se faz cotidianamente. O café não se toma todos os dias como tomamos nós, por exemplo, e sim em ocasiões especiais. Por exemplo, um casamento, um funeral, o pedido de noivado, né? Então, você chega numa tenda beduína e o máximo que você pode tomar de xícaras são 3 xícaras de café. A primeira xícara de café será aquela que fale, olha, bem-vindo na minha tenda. Dentro das características, ou dentro das costumes beduínas, quem faz o café é o homem, diferente de outros países, tá? O homem, ele é o chefe daquela tribo, né? Ele prepara o café, ele bebe o primeiro sorbo para saber se está gostoso, se está bem, começa a servir de direita para a esquerda. A primeira xícara, essa xícara de bem-vindo, que bom que você está aqui. A segunda xícara, você não pode recusar, senão é uma desfeita. Como também você não pode pedir uma quarta xícara, porque já é uma ofensa. São costumes deles que a gente tem que respeitar. A segunda xícara é a xícara da espada, e esta xícara é muito interessante. Por que a xícara da espada? Segundo a tradição beduína, você chega numa tenda, pode haver algum problema, alguém pode estar te perseguindo, você pode estar fugindo, você pode estar com alguma problemática e precise de ajuda. Então, o beduíno tem a característica de, se você está na sua tenda, eu vou levantar minha espada por você. Minha espada está à disposição de você. Eu vou ajudar você. Mas a gente estabelece um contrato, uma palavra. Se eu também, eu beduíno, estou com algum problema e você está dentro da minha tenda, você vai se comprometer também a lutar de nosso lado. Uma vez que se bebeu esse segundo café, não, pronto, já fizemos o contrato, já vamos ajudar-nos entre si, se bebe a terceira xícara, que é essa xícara da alegria, essa xícara da prosperidade, essa xícara de, que bom, nós estamos certos, nós fizemos nosso combinado, vamos a beber de um café que representa o sabor da vida. Eu acho os costumes sensacionais. Uma coisa entre os beduínos, se você chega numa tenda beduína e você vai pedir a mão de alguém, você vai sentar, o chefe da tribo vai te dar um café, mas você não vai beber. Você vai colocar no meio das pernas no chão. Isso, sempre que você entrar numa tenda beduína e tiver um assunto muito importante a ser tratado, a sinalização de por que você está dentro dessa tenda é colocado no chão. Aí o chefe da tribo vai falar, tá, o que está acontecendo? E aí você vai falar, eu quero casar com sua filha, olha, tenho tal problema em algum lugar. Então, a partir da conversa que começa assim a se beber o café. Uma das coisas que me perguntam muitas vezes é, tá, tudo bem, até lá tudo muito lindo, e a cafeomancia, né? Aqui nós precisamos falar de uma época histórica, que é a época do Império Otomano. A união de tribos turcas, a expansão do Império Turco Otomano por Arábia, por Europa, por parte da Europa, Ásia, por África também. No século XV, Constantinopla cai. Constantinopla era o reino de Bizâncio, ou seja, bizantino, né? Lá tinha os templários, enfim, toda aquela coisa. Mehmed II, ele foi o conquistador de Constantinopla. A partir do século XV, que esse Império Otomano reside em Constantinopla. Já antes tinha, né, sultanato,
já antes vinha essa era de sultões. Só que a partir do século XV, segundo as páginas da história, aqui é que começa a leitura da borra de café. Aonde que começa? Mehmed II constrói este palácio, que hoje em dia é um palácio, é um museu, que ele vai ter dentro desse palácio, como em todo palácio do sultão, uma parte chamada harém, onde estão todas as mulheres, ok? E nessa época já o café já tinha, os árabes tinham o patrimônio, todo mundo queria saber ter café na sua região, então a Companhia de Índias holandesa fala, não, eu quero ir lá e pegar uns pés, conseguem pegar pés de café, e as primeiras plantações, perdão, em Europa são em uma espécie de, não sei como se diria em português, de vivero, de estufa, tá? Assim que começam as plantações na Europa e começa um pouco o declínio, né, desse patrimônio ou desse monopólio do café. Mas século XV ainda, né, tem muito, né, do árabe nessa questão de comércio de café. Em Constantinopla, já se chama Istambul, né, naquela época. Dentro desse palácio, vocês poderão ver aqui, nós temos a sala, né, imensa, que é a sala do sultão. Chegava a albergar mais ou menos 800 mulheres. E essas mulheres não é que eram turcas, elas podiam ser turcas, da Península Arábica, da Síria, do Líbano, da Ásia, de qualquer lugar. A gente nunca vai saber realmente a origem certa da leitura da borra de café. Uma mulher levou lá dentro. Então, para as páginas da história, a cafeomancia começa dentro do harém, no Palácio do Sultão. E como que acontece isso? As mulheres se juntavam, bebiam o café toda noite para ver se na xícara se desenhava a imagem do sultão. Quem tivesse a imagem do sultão, oba, joia, seria a favorita. Quem não queria ser a favorita? A favorita dava possibilidades de que a vestimenta fosse diferente, de que tivesse uma habitação diferente, com lençóis diferentes, as joias eram diferentes, ou seja, tinha regalias, podendo inclusive ter influência política. Muitas mulheres tiveram influência política ao longo dos sultanatos, ok? Então, esse desenho, vocês devem pensar, tá, e como que era esse desenho? Né? Onde que entra a moagem? Antigamente a moagem não era como nós conhecemos agora. A partir do século XV, e para agradar o sultão, começa a se fazer uma moagem diferenciada, que é a que nós conhecemos hoje em dia como moagem turca. O pó fininho, 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 que parece açúcar de confeiteiro, parece uma farinha, que precipita, ou seja, ele baixa. Dentro do barismo, eu sou barista também, nós temos uma palavra que é uma associação que associamos o café turco à feijoada, porque vem forte, né? Você quer acordar de manhã e acordar bem acordado, toma um café turco, porque ele tem muita cafeína, ele vem bem forte, né? E o pocinho, ele precipita, ele fica embaixo e dá a possibilidade de virar. Então, antigamente, as imagens eram uma, duas, não tinha naquela época como nós temos agora, passado, presente, futuro, quem que olha para aquele lado, as áreas do café, não, se buscava apenas essa imagem, que é essa imagem do sultão. Por isso, esse oráculo ficou no inconsciente coletivo como um oráculo futurista, ok? Mas não necessariamente, e isto eu gostaria de esclarecer muito, este oráculo tem essa função de ler o futuro. Não. Há um avanço das civilizações, há um avanço do conhecimento, há um avanço do ser humano.
Entonces, nós temos que acompanhar, os oráculos também acompanham, senão não haveria tantas metodologias, né, que temos em livros ou que se apresentam em diferentes congressos, palestras, enfim, e que são muito bem-vindas. Por que essas metodologias? Porque ajudam o ser humano a organizar o seu pensamento e a sua intuição. Antigamente, na época do século XV, havia apenas uma imagem. E o café não era tão moído assim. Esse café começa posteriormente para dar, para alegrar, para, como se diz, para agradar, né, ao sultão. O sultão tinha, para vocês terem ideia, um séquito de 40 fazedores de café, sendo que o chefe desses fazedores poderia muito bem, em algum momento, chegar a ocupar um cargo de vizir, né? Então, é muito conhecido na Turquia um lema que diz: um bom café turco equivale a 40 anos de amizade. Tem que estar bem feito, tem que ter muita espuma, né? É isso que caracteriza o café turco, né? Tem uma preparação especial. Em outros lugares se ferve, não se ferve, levanta a fervura. Não, não se deve ferver o café turco, nem o café armênio, não, não se ferve. Quem ferve muito o café são os sírios, que fervem mais ou menos uns 10 minutos. Em alguns lugares também de Arábia, também se ferve muito café. Então, existem diferentes formas. Se lembramos um pouquinho dos beduínos, eles, na época, não quando começa a se fazer a bebida, em outra época mais anterior, nessas tribos, imaginem vocês no meio do deserto, imaginem vocês nas tribos nômades, turcas de Ásia para Anatólia, enfim, passando por um monte de situações climáticas, os animais decaíam. Então, o que eles faziam? As tribos beduínas ou berberes, eles juntavam, moíam, faziam uma pasta dos grãos de café com gordura vegetal, guardavam em uma sacolinha de couro e levavam, né, para essa travessia pelo deserto e davam de comer para os animais. Aqui temos outras imagens. Aqui, nesta imagem, aqui embaixo, é do Museu do Palácio de Topkapı, que é o Palácio de Constantinopla, o Palácio de Istambul, que está aberto à visitação. Enfim, e tem mulheres aqui sentadas em mesas. Aqui nós temos uma mulher turca, né, com sua bandeja. Esta jarra aqui em árabe se denomina dalah ou dolah, né? Eu não sei falar direito. Aqui esta foto é de uma época otomana. Nessa época se reuniam todos os homens, né, para beber o café, tanto que quando chega o café na Europa, os cristãos começam a se revoltar. Como que em Europa vamos ter uma bebida que é do diabo, que é dos muçulmanos, que se escura? Então pedem para o Papa daquela época, Clemente VIII, para ele abolir o comércio e as cafeterias na Europa. O Papa, então, fala: bom, eu vou experimentar o café, porque eu vou saber se isso é do diabo ou não. Levam uma xícara para o Papa Clemente VIII, ele adorou e ele abençoou o café. Isso se conhece nas páginas da história como a benção do café feita pelo Papa Clemente VIII, e nunca se aboliu absolutamente nada. Se nós vamos falar um pouquinho sobre os costumes do Meio Oriente, eu não vou citar todos, vou tentar ser o mais escueta, o mais rápida possível, né? Mas na Turquia, por exemplo, existe até os dias de hoje uma cerimônia com o café, e é durante o noivado. A família do noivo vai pedir a noiva em casamento, né, na casa da noiva, e a noiva tem que mostrar que ela sabe fazer o café turco. É muito importante no noivado fazer esse café. Só que tem um negócio que é até engraçado, porque o café do noivo, ele é diferenciado. É o mesmo café, o café turco, só que se coloca sal. Então, a noiva, ela serve todo mundo e aquela xícara com sal é para o noivo. Se o noivo bebe tudo,
joia, esse cara está disposto a fazer o que for por aquela noiva, é confiável, ele presta. Se o cara colocar cara feia, não quiser beber, então já não é confiável, né? É uma tradição que chega a ser engraçada, mas que se mantém. Claro que hoje em dia, né, todo noivo sabe que vai ter que beber o café com sal e ele bebe, e todo mundo está atento a ver se vai beber ou não. No Líbano, quando se coloca o jezvé para baixo, é sinal de luto, é sinal de tristeza. Se utiliza o jezvé para baixo, porque não esqueçam, em Médio Oriente, o café é em ocasiões especiais. O que mais se bebe na Turquia, por exemplo, é o chá, de manhã, de tarde, de noite. O café é para ocasiões especiais. Os beduínos, eles falam, se a gente bebesse todos os dias, não daríamos tanta importância como a gente dá para fazer essa cerimônia do café. Colocam cardamomo, e uma coisa também interessante, dentro não dos funerais, dentro de uma visita no Líbano, a mulher, neste caso, né, faz o café e coloca metade da xícara, porque é um golinho, nada mais, né? A xícara já é pequena. Se a pessoa que faz o café coloca até a borda, isso significa que não está gostando da visita, né? Então, é um costume que eles têm, né? Geralmente, se chacoalha para dizer, eu quero mais, no Líbano. Dentro das tribos beduínas, na Jordânia, não se chacoalha, tá? O chacoalhar significa alegria, significa eu quero mais. Ou seja, esse tipo de movimentações, de tradições, são diferentes. Não podemos esquecer, como falei no início, que são tribos, e cada tribo tem seu costume, né? O café na Síria se ferve 10 minutos. Aqui, por exemplo, temos um recipiente que não é unibric, se chama dalah, né, ou dolah, né? E na Palestina, por exemplo, houve uma história de um poeta que se chamou Mahmoud Teroush, que ficou muito conhecido porque ele, por uma questão política, ele estava preso, a mãe dele queria visitar ele, e ele gostava muito de café e de pão. Então, ela levou pão e levou café para ele. Só que o guarda jogou, ele não queria que seja visitado, jogou fora café, jogou fora pão. As lágrimas daquela mãe foram muito conhecidas e ele escreveu uma poesia. Qual que é essa poesia? Eu não achei como para poder mostrar. Em 2013, o café turco passa a ser patrimônio da humanidade pela Unesco. Em 2015, o café geral acaba sendo, pela Unesco também, patrimônio da humanidade. Quando a gente fala de leitura da borra de café, nós falamos em imagens, em símbolos. Em um início, nós buscamos um primeiro símbolo, o que nos chama a atenção, mas como se fazia antigamente. Mas, se a gente ficasse apenas nisso, nós perderíamos todo um contexto de outras coisas, de outras áreas, para poder falar para o nosso consulente. Eu falei que eu leio tanto com xícaras árabes como com xícaras turcas, para ler com tubinho. Já falei antes que precisa de uma preparação, porque por ser tubular não nos permite ver tanta embaixo, então a gente precisa de uma certa experiência. E quando a gente fala, seja café em uma xícara grande, em uma xícara pequena, em uma xícara tubular, em uma xícara libanesa, em uma xícara síria, nós pensamos em diferentes símbolos e em diferentes culturas. É muito importante que, para aquele que estude cafeomancia, estude também diferentes símbolos em diferentes culturas, porque vai dar uma resposta, uma narrativa diferente. Por exemplo, nesta xícara daqui, vocês estão vendo, Andrea, me fala sim ou não?
Sim, sim, estamos Ok, vendo sim. ok, es también un termómetro para ver si estoy falando y está me ouvindo, si caiu a Sim, conexão. sim, estamos, estamos. Aliás, Ok, já que eu falei 10 sim, minutos, tá? joia, já termino. Ok. Ok. Vemos aquí, obrigado, Andrea. Aqui vemos um fundo de uma xícara de café. Eu só vou mostrar imagens únicas, mas a gente pode fazer diferentes mapeamentos nas xícaras de café. Aqui vemos, por exemplo, talvez, o meu olhar é um olhar. O olhar da Andrea, das pessoas que estão aqui, pode ser diferente. Vocês podem enxergar outro símbolo. Eu vou falar aquilo que eu vejo, aquilo que eu vi nesta xícara de café. Aqui eu vejo uma mulher vestindo um burca. Burca é uma túnica que cobre por inteiro as mulheres, principalmente em Afeganistão, né? E em Irã também, né? Elas não podem mostrar o cabelo, não podem mostrar o rosto, né? É um costume deles. Se eu abrisse esta xícara em Afeganistão ou em Irã, não iria chamar tanto a atenção. Eu diria, você é uma mulher de respeito, segue os costumes, você está aqui se impondo com toda a sua força, você está aqui se superando, né? Porque a imagem acaba cobrindo todo esse fundo de borra de café. Isso eu diria se estivesse no Afeganistão ou se estivesse em Irã. Mas esta xícara foi aberta aqui no Brasil, em São Paulo. Então, aqui no Ocidente, nós temos um olhar diferente. Então, o que eu vou falar para a pessoa que bebeu o café? Por que você está se escondendo? Por que você faz questão de passar despercebida? Detrás dessas atitudes que você tem, há uma mulher que precisa se mostrar. Vocês estão entendendo a diferença simbólica que pode existir em um país e pode existir em outro? Se a gente vai, por exemplo, a outra xícara que foi aberta há muitos anos, eu circulei aqui, é um árabe, eu vejo tranquilamente um nariz muito grande, os olhos, vejo aqui uma túnica, né? E é um árabe, para mim é um árabe, né? E naquele momento eu associei esta imagem com a imagem de Bin Laden. Naquela época, Bin Laden não tinha sido preso, mas ele já tinha acabado com as Torres Gêmeas. Então, para nós ocidentais, esta imagen de Bin Laden es una imagen de terrorismo, es una imagen de algo que está desestructurando. Es importante saber en qué área está. Se está na área do comércio, se está na área do social, se está no pensamento, se está na espiritualidade, aonde que está? Para isso existe um mapeamento de uma xícara de café, certo? É importante ver essa imagem, olha para onde, olha para a esquerda, olha para a direita, o que tem em cima, o que tem embaixo, né? Tudo faz um conjunto simbólico que se denomina cafeograma, ok? Então, eu brinquei com a pessoa que bebeu o café e falei, estão buscando Bin Laden e ele está dentro da sua xícara de café. Se esta xícara tivesse sido aberta no Talibã ou Alá, seria sensacional, seria uma benção, seria algo grandioso. Para nós, não. É sinônimo de conflito, de desestrutura e de terrorismo. E, assim como vemos aqui o Bin Laden, nós podemos ver outras figuras históricas, depende muito da sua bagagem cultural, né? Aqui, por exemplo, nós vemos no meio de todo um conjunto muito preto, um Shiva Natahara. Se você conhece deuses, você verá deuses, né? Aqui, por exemplo, eu vejo um cavalo que me lembrou muito o cavalo de xadrez. Então, eu diria, olha, você precisa ver as suas estratégias, né, de vida. Claro que isto que eu estou falando para vocês é apenas um resumo e um toque em relação àquilo que podemos estar falando diante de um elemento simbólico, mas é necessário ver se este cavalo está em uma região clara,
se está muito denso, que tem dos lados, porque tudo isso vai me falar se é um elemento simbólico positivo, negativo, se precisa, esta pessoa está trabalhando com esse elemento simbólico. Não podemos esquecer também que a leitura da borra de café é transformadora. Os símbolos são transformadores. Jung fala, os símbolos são dinâmicos, eles se mexem, eles transmutam. Se um símbolo como este daqui está negativo, porque apesar de eu ver um lindo cavalo, ele está dentro de um contexto muito escuro, com um martelo aqui atrás, né? Então, está negativo. A pessoa precisa modificar as suas estratégias de vida. Ok? Aqui, por exemplo, vemos um contorno de um rosto, né? Um pescoço. Eu entendi aqui, como eu sou egiptóloga, trabalho com egiptologia, então, para mim, é cotidiano ver elementos do Egito. Então, aqui eu vi um grande faraó, por exemplo, né? A múmia de um faraó. E a partir daí, eu vou falar características da personalidade da pessoa que bebeu o café. Aqui, por exemplo, vemos também um elefante, símbolo de prosperidade, de conhecimento, de direcionamento. O elefante sabe aonde vai morrer, sabe aonde deve ir. Aqui vemos, por exemplo, Alá. Se você conhece escrita árabe, você vai conseguir entender o que está escrito aqui, né? Aqui, por exemplo, bem aqui embaixo, nós temos outro elemento simbólico de outra cultura, que é essa cultura nórdica. Os vikings, eles expandiam o seu território graças à sua navegação, mas também um barco viking poderia simbolizar uma despedida, um funeral. Então, aqui eu vou precisar ver o que está acontecendo, mas eu vejo um barco viking, ok? Aqui, por exemplo, esta é uma postagem que eu fiz há pouco tempo, que eu vi aqui neste circulinho, a cabecinha, né, do mestre Sufi, que eu entendi que é Rumi. Nossa, que benção! O fato de sair um pensador sufi que fala de ver as coisas, as pessoas, as situações desde o coração, para mim foi muito significativo. E assim por diante, nós vamos ver infinidades de elementos simbólicos que podemos associar a diferentes culturas e sempre levando em consideração aonde nós estamos inseridos. Aqui, por exemplo, vemos uma grande coroa, né? Aqui esta grande coroa de princesa me lembrou Elizabeth II, quando jovencinha, ela falou, levanta a cabeça, princesa, senão a coroa vai cair, e ela teve que manter uma postura rígida, né? Aqui nesta outra xícara nós vemos aqui búzios, estes búzios aqui, e aí vai depender do estudo de búzios que a pessoa tiver, como entende um búzio aberto e um búzio fechado, depende do Babalorixá. Muitos falam, né, que a abertura positiva é a abertura do homem, a abertura negativa é a abertura natural. Aqui eu vejo uma abertura natural e, para meu entendimento, é algo negativo. Já termino aqui falando, eu falei para vocês que a gente poderia, né, mapear uma xícara. O tema desta palestra não é só o simbolismo e a cultura do Médio Oriente relacionado com o café. Também falamos de metodologias. E aqui eu vou apresentar para vocês as metodologias com as quais, algumas, né, das metodologias com as quais eu trabalho, né? Povos do deserto, onde as tribos nômades são mencionadas, onde leitura é feita a partir da leitura tradicional árabe, mas com modificações pedagógicas para que o aluno possa organizar seu pensamento, sua narrativa e possa entender o que está falando aquela xícara. Junto com esta especialização, eu também entro na parte de tassomancia, que é a leitura das folhas de chá, que é um oráculo riquíssimo também. Outra forma de mapear a xícara é a leitura da mandala astrológica,
dentro de uma borra de café. Ou seja, nós podemos estar entendendo o que acontece em uma casa 4, ou seja, lar e família, o que acontece em uma casa 5, ou seja, os talentos, a expressão afetiva, né? Desde que a gente faça, né, um mapeamento coerente dentro de uma borra de café. Esta metodologia, eu criei esta metodologia em 2005, por aí, né? É uma metodologia antiga. Outra das metodologias é idades cronológicas, onde nós vemos a evolução do ser humano em diferentes regiões do café, das paredes do café. Nós vamos ver de 0 a 9 anos, de 9 a 19 anos, de 20 a 29 anos, e assim por diante, mapeando e vendo aonde pode haver algum obstáculo, algum bloqueio. Muitos bloqueios que a gente carrega estão em diferentes idades, e isso a borra de café pode muito bem mostrar. Outro dos cursos está aqui em cima, não tenho aqui, que seria dos pontos cardeais, onde agrupamos através da rosa dos ventos, colocando essa rosa dos ventos, ou seja, uma bússola, dentro da borra de café, e nós vamos dividir essa bússola em diferentes áreas relacionadas com os pontos cardeais e com seus respectivos elementos. Estas comparativas que Ana até estava falando, elas foram criadas há muito tempo atrás. Uma das xícaras que eu abri na outra eleição, não nesta eu abri com Ana, na anterior, Bolsonaro-Haddad, também eu tinha feito uma comparativa. E com outra aluna, que é uma aluna da Itália, na época das eleições Trump com o actual, que não lembro agora, o actual presidente, né, dos Estados Unidos, nós fizemos estas Biden. John Biden, isso, John Biden. Então, o que se faz com este mapeamento? Não só se vê nas densidades, nós vemos a cor, os símbolos que se apresentam e diferentes áreas. É importante ver como que está o país. Ou seja, dentro dessa xícara, nós vamos ter uma área que será o país, como que estão os eleitores desse candidato, como que está a sociedade ao redor desse candidato, quais são as associações que ele está fazendo. Lembrando um pouquinho do que falou Ana sobre a xícara de Bolsonaro e de Lula, é esta xícara que eu abri, onde aqui tem uma bandeira sendo desplegada, né, sendo voando, assim. Eu falei, Ana, eu acho que vai ganhar o Lula, não sei, né? Mas parece aqui uma vitória. Já aqui a densidade do Bolsonaro não estava legal, né? Estava muito dispersa. Essa é outro trabalho que eu venho desenvolvendo há bastante tempo e que eu ensino a meus alunos, desde que, claro, eles queiram saber, como a Ana, por exemplo, da política, você também, ou quem quiser aprender. Outra metodologia é a cultura e o simbolismo cigano dentro de uma xícara de café, onde aprendemos apenas símbolos ciganos, nada mais. E vemos os mestres ciganos dentro dessa xícara de café. Ou seja, este oráculo nos dá possibilidades da gente criar, da gente pesquisar. Passado, presente, futuro, tem diferentes formas de ver. Eu sigo passado, presente e futuro desde a cultura turca, dividindo a xícara, né? Também faço a divisão da xícara em futuro imediato, futuro imediato, que foi um ensinamento de uma cafeomancista nascida na Síria, mas que viveu no meu país durante muitos anos e que era a bruxa, entre aspas, do presidente Menem, ou seja, muitíssimos anos atrás. Assim termina a minha palestra. Eu agradeço a todos por ter ouvido, por ter prestado atenção. Quem quiser fazer alguma pergunta, que a faça. Mas antes de finalizar, Andrea, eu quero que você me dê 2 segundinhos, porque eu preciso falar de algo importante, falando sobre a cultura e o simbolismo de Oriente Médio. Este vestido que vocês veem aqui
Es un vestido de damasco. Ele está bordado a mão, ok? Quando eu comprei esse vestido, o sírio que me vendeu, ele falou algo que me deixou, eu chorei muito, me deixou muito emocionada, porque ele falou assim, Síria não é só guerra, Síria não é só destruição. No meio desses escombros, no meio dessas pedras caídas, eu vou chorar, no meio perdão, no meio dessas pedras caídas, nós temos mulheres e pessoas que trabalham com nossa cultura, porque nós estamos vivos. Então, nós temos que dar valor a todas as culturas. Podemos não concordar com sistemas, mas a cultura dos povos deve ser respeitada e nós devemos transmitir aquilo que nossos ancestrais viveram, né? Outra questão é esta mão que foi pintada pela minha filha e é henna, e a henna se utiliza em diferentes cerimônias em Medio Oriente, na Índia, na Turquia. Na Turquia, sendo a noite de henna, que se chama Kina Gecesi, né? Se chama dessa forma, porque a mulher se reúne com todas as mulheres com um véu, né, vermelho, e a mãe ou a pessoa mais velha coloca a henna na palma da mão com uma moeda e embrulha com um lenço para dar prosperidade. Então, é isso que eu hoje quis transmitir para vocês. Um pouquinho da cultura do Médio Oriente e um pouco sobre o que eu trabalho com a leitura da borra de café. Pronto, terminei. Mirta, muito Obrigado, obrigada. Andrea. Deixa eu ler aqui se tem algum Ok. comentário, alguma pergunta. Uhum. Ana Maria dizendo que a flor do café é perfumadíssima. Cláudia perguntando se existe alguma forma que se consuma o café que não seja torrado, moído e feita bebida. Olha, hoje em dia não. O café sempre vai ser torrado porque ele vai dar aquele sabor mais forte ou menos forte. Antigamente, se consumia, se fazia um líquido, como eu falei, com os grãos de café inteiro. Mas se quiser fazer a experiência com café verde, fica à vontade, mas eu acho que vai ser muito amargo, um sabor meio esquisito, né? Então, o certo é torrar o café, né? Para obter, hoje em dia temos infinidades de bebidas, de formas de fazer o café, né? Com licores, enfim, com cremes. Então, é uma bebida sensacional, né? O café convidativa, fala da hospitalidade dos povos. Quem não se reúne para discutir algo e tomar um café, ou para falar de um romance e tomar um café, um primeiro encontro, o café, né? A gente sempre tem o café envolvido. Eu vou ter que confessar que a gente está falando tanto de café que eu não aguentei e eu precisei fazer um cafezinho para Eu mim aqui. estou morrendo de Quem vontade tá também. louco para tomar um café aqui? Sim. Andreia, se você me permite, eu sei que Javer de Menezes está aqui Isso. e eu queria falar oi para o Javer e falar para ele, não sei se ele está me ouvindo ou não, mas em todos os meus cursos eu faço questão de indicar o livro dele, porque é um trabalho jornalístico sensacional o que ele fez, com diferentes pessoas sírias, libanesas, de vários países, que falam sobre o que vê em uma xícara de café, né? E ele conta também, nesse livro, um pouco sobre a história do chá. Então, eu queria comentar para ele que muito obrigado por ter escrito esse livro e eu recomendo sempre em todos os meus... por exemplo, tenho um aluno na Itália, já fotografei o livro para que seja enviado para ele, né? Então, era isso que eu queria falar para o Javert. Não Mirta, sei se muito ele me ouviu. obrigada. Ouviu.
Sim, muito Ok, obrigada. Te agradeço ok. imensamente pela tua participação. Você, como sempre, maravilhosa. Todo Muito mundo no obrigada. chat te agradecendo, dizendo que ficou encantado com Obrigada. a tua palestra. E te Muito agradeço mais obrigada. uma vez por ter compartilhado esse conhecimento com a gente. Eu Eu que vou... agradeço, Andrea, por mais encontros e por mais eventos de leitura da Borra de Café. Pois é, tomara que a gente faça mais, né? Eu estou tão feliz, estou tão encantada aqui, Sim. mas agora eu vou